Hoje falaremos sobre os tipos de fundos imobiliários que existem, tá? E vamos lá! Quer renda passiva, quer uma bola de neve, quer receber um rendimento todo mês? Fundo imobiliário é a sua melhor alternativa, tá? Até porque são imóveis e imóveis sempre foram bons investimentos futuramente, só que agora a gente tem fundos imobiliários que é muito mais acessível, muito mais fácil e muito mais rentável também. Então vamos entender quais que são os tipos de fundos que existem para você analisar ali antes de sair comprando e entender um pouco mais e até escolher a melhor opção para você. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre essa classe de ativos muito querida, né, que é os fundos imobiliários, tá? Aquilo que você compra ali, a partir do próximo mês você recebe todo mês um valorzinho, compra mais, recebe mais, vai virando uma bola de neve e você vai construindo uma carteira de renda passiva, porque você querendo ou não, se você não procurar uma forma de ter renda passiva, você vai trabalhar a vida inteira, né? Se você ficar só na renda ativa, que é aquilo que você precisa trabalhar para ganhar, vai trabalhar até o fim da sua vida e você vai torcer para alguém te dar uma aposentadoria, né? Quando eu digo alguém é governo, mas cá entre nós os interesses deles são um pouco prioridade em relação aos nossos. Então, talvez quando você for se aposentar você nem consiga, por isso é importante ter uma renda passiva, ganhar uma grana sem ter que trabalhar, tá? Vou deixar um vídeo no card aqui que eu falo sobre isso também, para você ver depois, mas basicamente o fundo imobiliário tem essa alternativa e existem 3 tipos de fundo imobiliários, vamos falar sobre isso hoje. Antes de eu continuar, eu preciso que você deixe o like, então senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, as notificações, para quando tiver um vídeo aqui, você não perder, porque eu sei que tem gente que tá assistindo um vídeo e depois perde, não assiste outro, toda terça-feira vídeo, depois durante a semana vídeos curtos também, então pô, se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque eu vou te ajudar você a investir de uma maneira correta, de uma maneira certa, sem fazer burrada, beleza? Me segue no Instagram também, tem mais conteúdo lá, ó, tá passando aí pra vocês verem. Tem caixinha de perguntas, tem direct, tem outros conteúdos, tem isso, tem aquilo, você pode mandar isso, tem notícia, tem muita coisa lá, tá? Então me segue lá também, é Felipe Gazeta, não tem erro, sem ponto, sem nada. Até porque Gazeta com 2 E é difícil ter vários, então você vai ser bem fácil você me achar lá. Vamos lá, entenda a sistemática de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário é um consórcio de pessoas com o mesmo objetivo, ou seja, é um fundo de investimento que pega o dinheiro dos investidores, tá? Junta tudo num bolo, aí ele tem um montante grande, vai e compra imóveis, tá? Mas não é a casa da esquina sua, não. São imóveis gigantescos, beleza? São prédios comerciais, né? São shoppings, galpões logísticos, agências bancárias e etc, tá? Ele vai, pega esses imóveis, compra eles ou constrói, vai e aluga. Pega o aluguel e repassa para os investidores, para o cotista. Por isso que ele é tão atrativo, porque ele é um investimento que tem uma previsão de renda todo mês, até porque o aluguel é pago todo mês. Não precisa ter um lucro como uma empresa, como uma ação para te pagar dividendos. Aqui não, ele só precisa repassar o aluguel para você. E até agora, até nenhuma mudança, esse rendimento é isento de imposto. Você está ligado nisso? Você vai receber um rendimento todo mês sem pagar imposto sobre ele. Ponto. Ah, Felipe, mas eu vou ganhar 1 milhão. Ele é isento de imposto. Beleza? O rendimento mensal é isento de imposto. Por isso ele é tão atrativo, ele é tão interessante. E você entender os tipos que existem vai facilitar você entender como funciona e até na hora de você escolher o seu fundo também. Vamos lá, o primeiro tipo de fundo que existe é o tipo tijolo, né? O fundo de tijolo que a gente costuma dizer. O que significa isso? Significa que aquele fundo de investimento imobiliário, mais conhecido como FII, ele vai pegar o dinheiro dos investidores e vai comprar imóveis físicos, galpões, shoppings, prédios e tudo mais. Assim, mas é óbvio, você acabou de falar isso. Mas calma, por quê? Porque um fundo de investimento imobiliário, ele tem que comprar ativos relacionados ao mercado imobiliário. Nem todos precisam comprar imóveis físicos mesmo, tá? Mas o fundo de tijolo, o fundo do tipo tijolo, é o que compra imóveis. Então ele de fato, se você ver no patrimônio dele, ele vai ter a sua maioria imóvel. Como eu disse, galpões, prédios, shoppings e tudo mais. Então, o primeiro tipo é o fundo de tijolo, ok? Depois a gente vai entender um pouquinho o que muda em cada um, mas só para você entender primeiro aonde que cada um investe. O segundo tipo é o fundo de papel, tá? Então ele é um fundo de investimento imobiliário, um FII, só que do tipo fundo de papel, como a gente costuma dizer. A gente fala fundo de tijolo lá, fundo de papel aqui. Qual que é a diferença? No fundo de papel, ele não vai comprar imóveis. Então ele pega o dinheiro da galera, só que em vez de comprar imóveis, ele vai comprar títulos de renda fixa, que são os papéis, relacionado ao mercado imobiliário. Então pode ser um CRI, pode ser uma LCI, ou pode ser um outro ativo que está relacionado sempre ao mercado imobiliário. Ah, Felipe do céu, o que muda? Não muda muita coisa, porque em vez dele comprar os imóveis, ele compra os títulos, vai ter o rendimento dos títulos, e ele repassa esse rendimento para você, tá? Então,
é uma alternativa que você pode encontrar também. Inclusive tem muitos fundos de papéis, né, que a gente já vai entender, que eu falei as características, mas de fato tem muitos fundos de papéis que são interessantes para você. Então, fundo de papel, em vez de comprar imóveis, ele compra os títulos de renda fixa que está atrelado ao mercado imobiliário. E a gente tem o terceiro tipo de fundo, que é o fundo de fundos, tá? Ou FOF, como a gente chama do inglês, né? Funds of Funds. Ou seja, não tem muito segredo. Ele não compra nem imóveis e nem papéis. O que ele compra? Ele compra outros fundos imobiliários, por isso que é fundo de fundo. Então ele cria um fundo e ele fala o seguinte, ó, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou comprar outros fundos imobiliários, fundos de fundo. O que ele recebe desses fundos, ele repassa para você. Então sempre vai ser isso. Ele compra um tipo de ativo, recebe um rendimento, repassa para você. Então ele pode comprar imóveis físicos, fundo de tijolo. Ele pode comprar papéis, títulos de renda fixa relacionados ao mercado imobiliário, fundo de papel. Ou ele pode comprar outros fundos imobiliários, fundo de fundos, ok? Esses são os três tipos que existem. Aí você vai me perguntar, obviamente, se você já não deixou nos comentários aqui, né? Felipe, qual é o melhor tipo para eu investir? Ah, Felipe, qual que é mais interessante? O que muda de um para o outro? Calma, tá? Bom, a gente tem alguma tendência aqui, algumas características que eu vou passar para vocês. Então pensa assim, ó. O fundo de fundos, vou começar pelo terceiro, ele é um fundo mais fácil de você investir. Por quê? Porque você comprando apenas um fundo, você vai ter um monte de fundo na carteira. Então pensa, é como se você terceirizasse a sua escolha. Você fala assim, ó, em vez de eu escolher vários fundos imobiliários, eu compro esse daqui, que vai me comprar um monte de outros fundos, então eu vou ter uma diversificação muito boa comprando apenas um único ativo. Então, de fato, é como se existisse o menor risco nele, porque você compra um fundo e lá dentro tem 60, 70 fundos, tá? Em contrapartida, ele não é um fundo que tenha te pagar altos rendimentos. Primeiro, por quê? Porque tem uma taxa de administração duplicada, vamos chamar assim. Por quê? Eu compro o fundo, tem a taxa dele, mas o fundo compra outros fundos que tem a taxa dele também. Então, você indiretamente é como se você pagasse duas taxas, tá? Indiretamente. Mas isso atrapalha um pouco o rendimento. Então você tem um risco menor, uma diversificação maior, mas a tendência de um rendimento não tão alto. Já os fundos de papéis, ele tem uma característica de pagar mais rendimentos, tá? Porque eu vou te explicar, não é tão difícil de entender. Já que o fundo compra ativos de renda fixa, quando eu tenho um título de renda fixa, eu sei quanto que eu vou ganhar quando vence, é um caráter de dívida. Então quando o fundo vai e compra um título, né, de renda fixa, ele já tem uma previsão maior de quanto que ele vai ter de rendimento, tá? Por quê? Porque diferente de um aluguel, aqui ele tem um rendimento já pré-fixado, tá? Na renda fixa e tudo mais. Pode ser pós e tudo mais, é só para você entender. Já tem um rendimento mais certo que vai cair. Então, geralmente, os fundos de papéis acabam pagando mais rendimentos mensais. Obviamente que você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque aqui você vai ter que analisar os tipos de títulos que eles investem, se está diversificado ou não. Tem um risco um pouco mais do que um fundo de fundo, porque você tem só um único fundo e tem uma dívida ali, tá? Então, de fato, você tem que analisar isso, mas aqui é onde ele apresenta os maiores rendimentos mensais na grande maioria, tá? Pode existir uma outra exceção, mas os fundos de papéis tendem a pagar bons rendimentos mensais. E por fim, o fundo de tijolo, como ele tem imóveis físicos, ele tem um rendimento médio, tá? Talvez um pouco mais do que o fundo de fundo, um pouco menos que o fundo de papel, só que aqui você tem um potencial de valorização dos imóveis. Então olha que doideira. Se eu tenho imóveis físicos ali, eles podem valorizar, eu posso vender esse imóvel lá na frente e ter um ganho de capital, como já aconteceu em vários fundos. Então eu tenho um potencial de valorização aqui. Ele pode não me entregar tantos rendimentos mensais como um fundo de papel. Só que, como eu tenho imóveis, ele tem uma característica de ter um potencial de valorização maior, porque o fundo pode vender esse imóvel valorizado e assim por diante. Então, basicamente são essas características que a gente tem. Sempre é bom diversificar, tá? Ter mais do que um tipo. É óbvio que se você está começando agora, talvez um fundo de fundo seria melhor para você, porque ele está mais diversificado. Depois você vai pegando mais conhecimento, talvez faça sentido você ter mais de papéis e de tijolo, que você já vai analisar mais e assim por diante. Mas você pode ter os três tipos também, tá, pessoal? Não nada impede de você ter os três tipos, né? Você vai estar bem diversificado, cada um com sua característica e assim por diante, tá? Então você pode ter os três tipos também, sempre analisando, obviamente, para você fazer uma boa escolha. Esses são os três tipos de fundos que existem, tá? Então sempre que você for procurar um fundo imobiliário, ele vai ser algum desse tipo aqui, não tem outro. Ah, Felipe, mas eu vi que tal fundo, ele fala que é de papel, mas ele também tem imóveis, tá? Pode acontecer, mas o que eu quero dizer é que para ele classificar em um tipo, significa que a grande maioria dos ativos que ele tem é daquele tipo. Então, se você pegar um fundo de tijolo, ele pode até ter outros fundos também,
Só que a maioria do patrimônio é ativo físico, é imóveis físicos. Se tem um fundo de papel, ele pode até ter um imóvel ou outros fundos, mas a maioria é título de renda fixa. E assim por diante, vai nos fundos, também pode ter um imóvel ou pode ter um papel, só que a maioria vai ser outros fundos também. Então esses são os 3 tipos, sempre analisa, tá? E essa regra que eu falei aí, esse do meio paga mais, mas tem um risco um pouco maior. O imóvel aqui você tem um rendimento médio, mas tem o potencial de valorização. E o fundo de fundo você tem um risco menor porque está bem diversificado, mas ele te entrega menos rendimento também. Comenta aí se ficou com alguma dúvida, se você já investe, qual é o tipo que você prefere. Se você ainda não começou, me fala aí por que você ainda não começou a investir em fundos imobiliários. Tem até de 10, 20 reais, já dá para você começar, tá? Compartilhe esse vídeo, por favor, com o pessoal aí que está querendo começar a investir. Manda no grupo assim, pessoal, vamos começar a investir em fundo imobiliário. Escolhe o tipo aí, vamos começar, porque senão a gente vai passar a vida inteira trabalhando, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, sininho, segue no Instagram, tamo junto e até a próxima.